Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de latim. E nesta aula nós continuaremos exatamente do ponto no qual nós paramos na aula passada, que foi a linha de número 10, né, do livro Família Romana. Caso você ainda não tenha adquirido o livro, eu sempre deixo na descrição do vídeo o nome do livro e o site também, para que você possa baixá-lo gratuitamente, né? Caso você queira adquiri-lo também fisicamente, é muito válido, né? Isso vai de sua preferência. Nós iremos continuar a partir da linha de número 11, mas antes disso é importante relembrar alguns conceitos importantes que nós tratamos na aula passada, né? Então, na aula passada nós iniciamos propriamente o estudo do latim, né? Uma vez que a aula primeira foi mais uma introdução um pouco histórica, um pouco falando a respeito de alguns aspectos mais tangenciais e secundários, né, mais preparativos mesmo do idioma. Então, na aula passada nós iniciamos propriamente o estudo do latim, né? Então, nessa aula passada, nós comentamos que que a sonoridade em geral do latim é muito semelhante à do português, não poderia deixar de ser, né? E nós temos uma ênfase muito grande na pronúncia do R no latim em relação à pronúncia do R em português, né? É claro, isso pode variar um pouco em relação aos sotaques do português, né? Alguns sotaques pronunciam de maneira mais enfática, outros nem tanto o R, mas é um ponto interessante ser mencionado, né? Quanto ao latim, né? O R do latim, de maneira geral, é mais enfático do que o R da maior parte dos sotaques do português, né? Mas, de maneira geral, os sons do latim são bem semelhantes aos do português, né? Além disso, nós vimos palavras como est, né, que é o verbo ser ou estar, né? Vimos ainda a palavra in, né, que significa em. Vimos também a palavra quoque, que significa também, né? E vimos ainda a palavra sunt, que nada mais é do que a palavra est no plural, né? E vimos também vários nomes de localidades, né? E além dessas localidades, nós vimos ainda a conjunção adversativa sed, né? Que significa mas, né? Vimos também a conjunção aditiva it, né? Que é o i, é, e repetimos, né, algumas dessas palavras para que nós já fôssemos fixando isso em nossa mente, né? Todo aprendizado de idioma necessita que haja repetição para que nós fixemos esses conceitos, né? Então, nós iremos avançando aos poucos, né, entendendo coisas novas, mas sempre revisitando os conceitos que nós já sabemos, justamente para que nós fixemos tudo isso com facilidade em nossa mente, né? Uma vez mais, o aprendizado de todo idioma, ao aprendizado de todo idioma é necessário que haja repetição, tá? Então, a linha 11 continua a nos dizer assim: Estne Gallia in Europa, Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia, Roma in Gallia non est. Ubi est Roma, Roma est in Italia. Ubi est Italia, Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania, Gallia et Hispania in Europa sunt. Perceba que já no início da linha de número 11, nós temos uma diferença em relação à escrita do verbo est, né? Nas linhas anteriores, nós tínhamos somente o verbo da seguinte forma, est. Agora ele vem acrescido de uma partícula ne, estne. E isso acontece em latim somente como um indicativo de que se trata de uma pergunta, tá? Então, sempre que nós formos fazer uma pergunta utilizando o verbo est, nós temos de colocar o ne após o verbo, porque isso indica que se trata de uma pergunta, tá?
est Gallia in Europa, diferentemente de quando nós falamos a frase afirmativa, Gallia est in Europa, ou então Gallia in Europa est. Tá? Isso é semelhante a quando no inglês nós invertemos o verbo auxiliar com o sujeito para indicar que se trata de uma pergunta, ou quando em espanhol nós colocamos o ponto de interrogação no início da frase também, para indicar que se trata de uma pergunta. Então, há vários idiomas que têm esse artifício, né, de colocar alguma diferenciação quando se está fazendo uma pergunta. Tá? Então, nós temos a resposta da pergunta: Est Gallia in Europa? Gália está em Europa, ou Gália fica em Europa? E aí nós respondemos: Gália em Europa está, né? Ou Gália fica em Europa. Podemos traduzir assim também. Em seguida, nós temos outra pergunta da mesma forma, com a mesma construção. Est Roma in Gallia? Ou seja, Roma fica em Gália, né? Ou Roma está em Gália? E aí nós respondemos: Roma in Gallia non est. Ou seja, Roma não está em Gália, ou Roma em Gália não está ou não fica, né? Perceba que quando eu pronunciei non e est, pronunciei juntando os sons non est, né? Isso acontece comumente em latim quando se há esse encontro de palavras que terminam com consoantes e palavras que se iniciam com vogais, né? Então nós juntamos essas sonoridades, non est, tá? Em seguida nós temos a pergunta, ubi est Roma? Aqui nós temos uma palavra nova que é a palavra ubi. Esta palavra significa onde, né? Onde é Roma? Onde fica Roma? Onde está Roma? E aí nós respondemos, Roma est in Italia, ou seja, Roma fica em Itália, ou Roma está em Itália. Em seguida, outra pergunta de caráter semelhante. Ubi est Italia? Onde é Itália? Onde fica Itália? Itália in Europa est. Itália está em Europa. Ubi sunt Gália et Hispania? Onde estão Gália e Espanha? Perceba que aqui nós estamos falando de duas coisas, né? Gália e Espanha. Perceba que, por se tratar de plural, nós não utilizamos est, e sim sunt. Est é singular, sunt é o mesmo verbo, mas no plural. Então, onde estão e não onde né? Ou onde está, né? Mas sim no plural, onde estão, ou onde são, ou onde ficam, né? E nós respondemos, Gália et Espanha in Europa sunt. Ou seja, Gália e Espanha em Europa estão, né? Estão em Europa ou ficam em Europa, tá? Em seguida, nós continuamos na linha de número 16, repetindo uma pergunta utilizando o verbo est, né? Então, nós dizemos, est Nilus in Europa, ou seja, Nilus, o rio Nilo, né? Em português, está ou fica em Europa, né? Por isso, por se tratar de uma pergunta, nós inserimos o né após o verbo est, né? Então, est, verbo ser ou estar, acrescido da partícula né, indica que estamos fazendo uma pergunta, tá? E comumente ele vem no início da pergunta, no início da frase, tá? E aí nós temos a resposta, Nilus in Europa non est. Nilo não está em Europa, né? Ou não fica em Europa. Depois nós temos outra pergunta, utilizando conceitos e palavras que acabamos de mencionar. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Onde está ou onde fica Nilo? Nilo fica em África, ou Nilo em África está. Depois, Renus ubi est? Renus est in Germania. Perceba, nós podemos traduzir
onde fica Reno, né? O Reno onde fica? E aí podemos dizer ainda na resposta Reno fica em Germânia, né? Ou está em Germânia, né? E aí em seguida nós temos Nilus fluvius est, Renus fluvius est. Duas frases com a mesma construção sintática, né? Nós temos que os sujeitos da frase são Nilus e Renus. Por se tratar de um único sujeito, nós temos que o verbo, que concorda com o sujeito aqui, está no singular, est, e não sunt, tá? E nós temos aqui a palavra fluvius, que significa rio, tá? Então, quando nós dizemos Nilus fluvius est, queremos dizer simplesmente que Nilo rio é, ou que Nilo é um rio, né? Renus fluvius est, queremos dizer simplesmente que Renus, ou Reno em português, é um rio, tá? Na página seguinte, página de número 8, né? Portanto, linha de número 19, nós temos ainda o seguinte: Nilus et Renus fluvii sunt. Agora nós juntamos as duas sentenças anteriores em uma única frase, né? Nilo e Reno são rios. Perceba que quando nós falamos rio, nós dizemos fluvius. Nilus fluvius est. Fluvius. Quando nós falamos rios, nós dizemos fluvii. Então, em se tratando de plural masculino, nós precisamos entender que nós retiramos as últimas duas letras US e, em vez delas, nós acrescentamos a letra I para indicar que se trata de plural, tá bom? Então, nós veremos isso de uma maneira mais detalhada ao longo das aulas, mas perceba desde já que palavras que, de maneira geral, palavras que terminam em US são palavras masculinas, tá? Não é sempre assim, né? Isso quando se trata de palavras regulares, tá? Isso também nós discutiremos mais aprofundadamente posteriormente. No início nós trataremos somente de palavras regulares, depois nós iremos tratando de outras irregulares. Mas nesse início, perceba que sempre que virmos uma palavra terminada em US, nós teremos aqui uma palavra masculina e singular. Fluvius, rio, é uma palavra masculina e singular. Para que nós coloquemos no plural essa palavra masculina, nós precisamos retirar as duas últimas letras, o S, e em vez delas colocamos a letra I. Então, em vez de fluvius, dizemos fluvii. Nós podemos dizer Nilus fluvius est, mas nós dizemos Nilus et Renus fluvii sunt, tá? Já que estamos falando de duas coisas, dois rios, nós não dizemos mais fluvius e sim fluvii. E já que estamos falando de plural, nós não falamos mais est, e sim sunt. Est é o verbo ser ou estar no singular, e sunt, o mesmo verbo, mas no plural, tá? Nós continuamos dizendo Danuvius quoque fluvius est. Ou seja, Danúvio também é um rio, né? Em português nós podemos dizer assim. Quoque, lembrando, significa também. Fluvius, nós dizemos assim no singular, é uma palavra masculina e singular. Masculina porque termina em US, né? E singular porque termina com o S também, porque se fosse plural ela terminaria com I, né? Fluvii. E é claro que é singular, porque nós estamos falando de uma única coisa, Danuvius, né? Diferentemente do exemplo anterior, no qual nós falávamos Nilus et Renus, duas coisas, né? E perceba também o verbo est, no singular em vez de sunt, no plural. Em seguida, na linha de número 20, nós dizemos Renus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Perceba, nós podemos dizer Reno e Danúvio são rios em Germânia. Perceba que aqui nós estamos falando de dois rios e não mais um, como no caso anterior.
Portanto, nós devemos dizer fluvii em vez de fluvius. Então, nós temos a palavra fluvius, que é uma palavra masculina, singular, por isso sua terminação é US. E quando nós queremos colocá-la no plural, nós retiramos o US e acrescentamos I. Então, tínhamos flúvios, temos agora fluvii. O mesmo, a ideia de colocar no plural também acontece com o verbo, né? Antes nós tínhamos est, agora temos sunt, já que estamos falando de duas coisas, né? Est, singular, sunt, plural, tá? E em seguida nós temos um outro exemplo no singular. Tiberis fluvius in Italia est. Perceba que aqui nós voltamos a falar somente de um rio, e por isso nós dizemos fluvius em vez de fluvii. Por isso nós dizemos est em vez de sunt. Tá? Então, em resumo, sempre que nós formos pluralizar uma palavra masculina, nós precisaremos retirar essa desinência, essa terminação US, e nós acrescentaremos, em vez dela, somente o I. Fluvius tornará-se, portanto, fluvii. Tá? Em relação aos outros gêneros de palavras, neutro e feminino, nós veremos na aula seguinte. É bem simples de compreender, nós iremos repetir bastante para que naturalmente se aprenda. Tá? Ao fim também da leitura do capítulo, nós teremos uma sessão só da parte gramatical, para que nós revisemos toda a gramática da leitura e fixemos de uma maneira mais tranquila, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos que nós iremos aprender de uma maneira bem vagarosa e também bem eficaz. Portanto, né, costumo pensar que a maneira mais rápida e eficaz de aprender um idioma não é outra senão aprendê-lo lentamente, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que nós iremos retornar a todos esses conceitos regularmente para que todos eles se fixem naturalmente em nossa mente. Em relação aos outros gêneros de palavras, nós temos uma ideia semelhante quando nós vamos pluralizá-los, né? Nós retiramos a sua desinência, a sua terminação e acrescentamos uma outra terminação, semelhantemente ao que fizemos com a palavra masculina fluvius, tá? Mas isso nós veremos no tempo oportuno na próxima aula, à medida que iremos revisitando também aquilo que nós já sabemos, tá bom? Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, nós estamos aqui para ajudar. Obrigado por terem assistido até aqui, que Deus os abençoe.